Olá, bem-vindos a mais um Goza Fêmea. Eu sou a Lourdes Cardoso. E eu sou a Renata Torres. Já estávamos com saudades. Houve ali uma pausa, não acabou, não desaparecemos. Foram circunstâncias da vida, overbooking, não é? Mas todos por uma boa causa. Tudo por uma boa causa. Uma delas foi o Parto Rosa, que vamos ter ali um especial, mas só para dizer que a Renata estreou-se como realizadora. Parabéns, Renata. Obrigada. Mas isso vai ficar para outro programa, porque neste, também relacionado com a representação, vamos falar da relação do ator com o seu personagem. E para falar disso temos nada mais, nada menos do que Karina Souza. Olá! Olá, Karina! Bem-vinda! Obrigada pelo convite e parabéns, Renata, pelo filme. Obrigada. Agora o caminho é para a frente. Com certeza. Então, eu aqui que sou... Estão a ver aquele jogo das palavrinhas? A palavra que fica de fora sou eu, né? Pronto. Este Não programa fica nada não é do meu Eu universo. como atriz. Sim, é verdade. A atriz que fez de Lourdes, né? Porque a Aninha sou eu. Então pronto, foi bom para começar, representar-me a mim mesmo. A do contra. Muitos não têm esse privilégio. É verdade, foi mesmo. Portanto, obrigada, Renata. Karina, tu licenciaste em comunicação, não é? Mas a tua relação com a representação já vem de há muito tempo. O INDEC foi a tua primeira experiência? Em ficção em televisão, sim. Foi sim. Mas a nível de artes performativas, já tinhas feito alguma coisa antes do INDEC? Já, em criança. Ok. Quando ainda nem vivia cá, vivia em Lisboa, fazia parte de um... Não era um grupo de teatro, era um teatro com atividades extracurriculares. Na tipo escola. OED, né? Oficina de expressão dramática. Exatamente. E foi a única certeza assim profissional, ou não diria vocacional, mas profissional, que eu tinha desde criança, era que eu queria ser atriz de teatro. Ou seja, não que eu acho que haja essa distinção, mas na altura era o que eu pensava, quero ser atriz, mas estar em cima do palco, fazer teatro. Então, erradamente, conduzia-me por aí. E foi agora, já em adulta, a viver cá, que consegui voltar ao ciclo. Mas então, tu, se é algo que já de criança tu te falou, quero ser atriz, por que foste estudar comunicação e não artes dramáticas, por exemplo? Excelente pergunta. Porque na altura que eu tinha de fazer a licenciatura, eu, quando optei pela licenciatura em Ciências da Comunicação, foi mais por exclusão de partes, como eu costumo dizer. Sim. Não estava tão certa de que queria viver profissionalmente e apenas da representação, porque felizmente também aconselhei-me com a minha família sobre o que era. Às vezes não é só nós fazermos as nossas escolhas com base naquilo que gostamos, mas também temos que ver a parte prática. Então, mais perto daquilo que seria a representação foi a questão da comunicação social, e até porque, como eu costumo dizer, e acredito realmente nisso, um ator não se faz única e exclusivamente da formação. Há bons atores que têm mesmo aquele talento natural, aquela vocação natural, e ter ou não a formação ajuda, claro que sim, e se eu pudesse teria feito, e tive para fazer, mas depois tive uns contratempos para fazer o conservatório, a licenciatura em teatro, uma segunda, mas não é de todo um fator impeditivo. Então foi do género, para não fazer um curso, honestamente, para não fazer um curso ao qual eu ficasse totalmente limitada, vou fazer um bocadinho mais abrangente, porque é uma carreira, sobretudo neste país, e há de soar aquilo que soar, que não impeça eu não ter uma licenciatura ou uma formação mais intensiva na área. Então o fato de tu... Mas também tu nunca estiveste muito longe disso, porque sempre tiveste, mesmo ao longo da tua carreira, como apresentadora, como comunicadora, sempre tiveste uma relação com as câmaras e com o público, seja indireta, seja direta. Mas tu fizeste formações paralelas a nível de teatro. Fiz sim.
Quando tu falas da tua escolha do curso da licenciatura em comunicação por causa das alternativas, né? De teres um maior leque de opções, onde é que entra aí a questão da família? Achas que, porque normalmente a família, tudo o que é de artes, primeiro faz um curso a sério e depois vais brincar. Pronto, no teu caso também se aplica? Perfeitamente, não se aplica. Não no meu núcleo mais próximo, mãe e filhas, e minhas irmãs no caso. Não, a minha mãe sempre nos deu essa liberdade. Inclusive sempre nos disse que não fazia questão que tivéssemos uma licenciatura. O que fazia questão era que não vivêssemos dependentes dela para sempre. Faz o que quiseres, mas não dependas de mim. Não, nunca fiz essa pressão, não. Muito bem. A minha família mais distante, mas não tão imediata, obrigada, não me diz isso, mas eu sinto. Pois, nem sempre é necessário dizer, né? Não é? Quando envias aquele flyer de uma peça de teatro, então, e para quando assim um trabalho a sério? Então, isto dá dinheiro, não fazem por mal, eu percebo isso, mas sentimos, né? Toca. Sim, invalida aquilo que tu fazes. Invalida, exatamente. Sinto-me muitas vezes como muitos atores se sentem, tipo, mas não é só pela família, mesmo pelas pessoas de fora, tipo os bobos da corte. Sim. Olhem, ainda bem que estamos a tocar nesse assunto, e há dias estava a falar sobre isso. Tu não vês nas profissões tidas sérias pessoas a quererem te pôr à prova. Quando tu dizes que és médica, que és advogada, ai fiz, que especialidade, ai qual é a área, tudo. Mas quando tu dizes que és ator, as pessoas quase que de imediato te dizem: fazem uma coisa para eu ver, representem uma coisa, chora, chora, a de chorar, sim, ou no dia a dia se realmente choras, são lágrimas de crocodilo, lágrimas de bacalhau, não sei porquê, lágrimas de crocodilo. Então isto denota, ainda que sutilmente, uma descredibilidade da profissão. Não levam a sério, não encaram isso como uma coisa. Sinto muitas vezes que as pessoas não encaram como uma profissão apenas. Sim. E leva inclusive as pessoas a acharem que tu estás sempre disponível, porque tu não trabalhas. Pode-se fazer aquilo, não, a fulana pode resolver, a fulana pode não sei o quê, e papapá. Não, por acaso comigo não, mas faz todo sentido. Comigo não acontece porque nunca consegui viver tão somente da representação. Não consigo, contam-se talvez com uma ou duas mãos, também não temos mais do que isso, né? As pessoas que conseguem, portanto as pessoas próximas a mim ou não sabem sempre do meu trabalho, que eu chamo de trabalho paralelo, como se eu tivesse uma vida dupla. Mas sim, para as pessoas que vivem única e exclusivamente, imagino que passem muito por isso, não é? Estás sempre livre, é só dar uns textinhos. Sim. É assim mesmo. É, não é? É assim. E quando dizem, então e o que é que tu fazes? E o que é que fazes mesmo? Sim, para além disso, o que é que fazes? Mas temos que ser honestos que a nossa sociedade obriga as pessoas a fazerem essa pergunta. A nossa indústria obriga as pessoas a fazerem essa pergunta. Hoje por hoje eu acredito que já não se justifica, principalmente se tu não sustentas a pessoa. O que é a pergunta? Fazerem a pergunta? Sim, tipo, se não és tu que pagas as minhas contas, não tens por que perguntar se o meu trabalho dá ou não dá dinheiro. Entendes? A menos que estejas a abusar, a tirar porque sabes que estamos sempre a contar os tostões, é verdade. Mas é verdade, estamos sempre a contar os tostões. Mas estar por estar, os professores também estão, olha, os médicos até estão em greve. Nós não estamos a ver nenhum ator em greve aqui. Então os atores continuam a trabalhar. Então, se for só por essa questão, para mim, hoje por hoje já não se justifica. Então, das duas, uma. Ou a pessoa também não só abusar, está no gozo, porque sim, é uma profissão, né, que não é considerada ainda, de fato, para muita gente, profissão. Ou então é mesmo provocação. Não, mas tu sabe, eu não vejo as coisas dessa forma. Eu até entendo a pergunta, claro que cada caso é um caso, mas eu entendo mesmo como curiosidade, porque aqui nós não temos uma indústria muito ativa, não temos muitas pessoas, por exemplo, a irem ao teatro ou a virem falar dos trabalhos dos atores, então percebo que suscita realmente alguma curiosidade. Mas isto aqui dá dinheiro?
Claro que depois também temos que analisar de onde vem essa pergunta, Sim, não é? O que está por trás. qual é o contexto, exatamente. São muito poucas as pessoas que eu percebo que têm de fato curiosidade. E interesse, né? Porque normalmente as pessoas que fazem essas perguntas são pessoas que recebem os flyers, então elas sabem que está a acontecer, que está a acontecer coisas. Ela pode não ir, mas ela tem noção que estão a acontecer coisas. As pessoas que não têm noção normalmente nem te chegam a fazer esse tipo de perguntas, porque se elas estão num espaço em que tu estás lá e ou estás a apresentar um trabalho ou estás a falar sobre o teu trabalho, ela normalmente só vai ouvir e talvez sim essa pergunta surja no coisa, mas nunca no sentido de desmerecer, entendes? A categoria. E a maior parte das pessoas fazem mesmo para desmerecer. Por isso o medo dos pais que os filhos vão estudar isso. Tu podes trabalhar isso. Tipo, queres ser, tá bem, mas primeiro fazendo aí uma licenciatura de Direito. Garante o teu futuro primeiro. Eu tenho uma amiga que aconteceu exatamente isso com ela. E ela, quando nós nos conhecemos já na altura da faculdade, ela foi para o Brasil para estudar economia. Mas a paixão dela sempre foram as artes. Canto, dança, ela canta que uma vez, tanto que lá entrou para o coral, começou carreira, mas lá está, teve que apresentar primeiro o diploma. Começou a fazer paralelamente porque, né, a possibilidade havia, mas ela teve de terminar a licenciatura em economia para poder fazer não exerce o que gosta. Até hoje, desde que se formou, não move uma palha a trabalhar na área, entende? Não move uma palha, muito pelo contrário, faz tudo voltado para as artes. Tá ali, tá a cantar, dança, é professora de dança de salão. A tem muita força. Então, acaba sempre. E eu vejo, tipo, não fosse ela ter perdido tempo a fazer aquela licenciatura, hoje a carreira dela, se calhar, está mais à frente. Muito. Sim, é aquela coisa que nunca se vai saber. Mas, Renata, para ser completamente honesta convosco, se eu tivesse uma filha ou um filho que tivesse vontade de ser artista, eu ia apoiar, mas no fundo do meu coração eu ia desejar que ele fosse realmente pela coisa mais segura. Mas enquanto progenitor há sempre essa preocupação. Eu percebo esse lado, essa preocupação. Mas elas também dependem do país e do contexto. Claro. Eu só estou-me a basear exatamente aqui. Sim. Então vamos lá. Porque agora eu estou aqui na qualidade de alguém que tudo que estudou, e eu não estudei pouco, foi relacionado às artes. Tudo. Então, quando tu me dizes de algo mais seguro, eu paro e pergunto o que é essa segurança. Segurança para mim, sabe o que? É você ter um pai que é médico e tem o seu próprio consultório e tu ires fazer medicina porque sabes que vais estar no consultório dele. Pois, porque de é sempre relativo. Não há segurança. As pessoas estão-se a formar aos montes e não têm empregos, não têm colocação. Estão a fazer greve. Exato. Então, tu tens de encontrar formas de fazer aquilo te sustentar. Tem obviamente, coisas que tu percebes, eu nunca vou ser rico, eu preciso aceitar isso, eu nunca vou ser milionário. E não vale a pena estar nesta profissão aqui, tem a ver com os teus objetivos, se calhar, e a nível dessa segurança. E tem uma coisa aqui em Angola que eu acho que está muito relacionada a isso. Quando se pensa na tal segurança financeira, não se está a falar somente de tu poderes pagar as tuas contas, poderes, vez ou outra, sair com os amigos, sei lá, como é fora, fazer uma ou outra viagem. Não se está a falar só disso. Está-se a falar de você ter 5 carros na garagem, você ter 1 milhão de casas. Estás a perceber? Então, também, o que é, afinal, viver bem? Não, claro, na minha ótica, quando eu falo em segurança, não falo, claramente não falo nesse luxo, não. Mas claro que quando falo de segurança, depois acabo por falar uma coisa que acaba por não estar nas minhas mãos, que é a qualidade de vida. Num país normal.
Olha-me saindo da boca para a verdade. É normal. Num outro país diferente. Diferente, sim. Diferente. Não. Cortem isto. Estou a brincar. Não cortem nada, eu odeio censuras. Num país diferente, num país não de terceiro mundo, a qualidade de vida é quase que uma segurança, é um dado adquirido, não é? Respirar. Então, naturalmente, por exemplo, eu muitas vezes penso nisso. Nós aqui, sendo da classe média ou não, havendo classe média ou não, o que é discutível, muitas vezes temos empregadas em casa. Portanto, isso quer dizer que já não estamos a viver com tantas dificuldades. Mas estamos no nosso local de trabalho a pensar se vamos chegar a casa, vamos ter água, vamos ter luz, não é? Em Portugal, a empregada de alguém, e essa pessoa para ter empregada é porque tem mesmo dinheiro, essa empregada sabe que quando sair do trabalho vai ter água, vai ter luz. Então eu uso um bocadinho isso como termo de comparação quando se fala de qualidade de vida. Sim. Então claro que isso também acaba por ficar relacionado com a tal segurança, não é? Posso ter uma profissão mais segura, no sentido em que a oferta de emprego é maior, a indústria ainda não é tão descriminalizada assim, por exemplo, no direito, na medicina, em circunstâncias normais, mas de qualquer das formas há sempre esses fatores que me vão afetar. Portanto, sim, a segurança por si só já fica um bocado condicionada. Eu entendo o que estás a dizer. Exatamente. Mas não deixa de ser a minha posição. Se fosse comigo, preferia, porque eu entendo mesmo. Sim. Porque há coisas frustrantes. Como em toda e qualquer profissão, isto não estou aqui a fazer de coitadinha nem a representar a classe dos coitadinhos, mas há muitos aspectos frustrantes. Sim, há profissões que são mais discriminadas do que outras e automaticamente vão ter menos condições. Quando eu falo em condições, estou a falar mesmo de condições de trabalho. Como não é visto como uma coisa séria, então já nem se olha quando se fala em dar as condições, as ferramentas do que os artistas precisam. Quem é bacalhau Falamos de infraestruturas básicas. Mas puxando agora um bocadinho mesmo para o tema central, tu já representaste em todos os formatos: cinema, TV, teatro. Disseste que quando começaste, tu querias ser atriz de teatro. Na altura, com essa percepção de atriz de teatro. Na altura, com a percepção de atriz de teatro. Hoje em dia, tu notas alguma diferença entre os formatos e, se sim, continuas com um gosto ou um carinho especial pelo teatro ou já tens preferência por outros formatos? Lourdes, aquela questão de que não existe ator de teatro, não existe ator de cinema, tudo é ator, é verdade, mas também muitas vezes não é verdade, porque não é tão linear assim. Não, se fazes teatro também podes fazer cinema. Eu, Karina, não concordo. Eu sinto que, claramente, eu tenho um carinho muito grande pelo teatro e maior em relação a todas as outras vertentes. Porque é aquilo que ninguém nos tira, estás a fazer naquele momento e é aquele momento, não fica eternizado, quer dizer, alguém eventualmente pode filmar, mas tu não tens como voltar atrás, a adrenalina é outra, o contacto com as pessoas é outro. O que tiras é o que fica, né? Exatamente, não tens mesmo como cortar, como fazer de novo. Exatamente. Vou repetir, Exatamente. Então o meu carinho pelo teatro vai ser sempre diferente nesse aspecto, a minha preferência vai ser sempre diferente nesse aspecto. Talvez eu faça as outras coisas, porque fazemos tão poucas coisas aqui que tu tens que agarrar. Pois. Pode não soar muito bem ouvir isso, mas é mais verdade. Porque tu já tens pouco trabalho na área de representação. Se te fores cingir mais ao teatro, se ainda te fores, não, aqui não. Ou a qualquer uma das áreas, Exato. Não estou com isso a querer dizer que vais aceitar qualquer coisa. Exatamente. Mas é mesmo difícil mantermos essa posição firme nesta indústria, nesta sociedade. Pelo menos para mim tem sido. Ok. Vou pegar, disseste uma coisa que é mesmo importante para a minha pergunta. Tu disseste, falaste em escolhas, né? Em preferências. Agora vamos mais a fundo. Não estou a falar de preferências em termos de palco ou de tela. Preferências a nível de personagens. Tu, quando recebes um guião, um convite para fazer um trabalho, como é que tu estudas esse personagem, ou como é que tu vês o personagem, como é que tu aceitas, quais são os teus critérios para aceitar ou não fazer um personagem? Já recusaste fazer algum personagem? Não. Nunca?
Ok. Não está acontecendo, está. Não recebo tantos convites que justifique eu usar um personagem. Usar. Mas tu achas que com base naquilo que são as tuas crenças, os teus ideais, tu recusarias um personagem que fosse contra isso? Tu fizeste uma pergunta primeiro. Sim, sim. Vou começar só para não perder aqui o fio à meada. O estudo do personagem é uma responsabilidade que, na minha ótica, não é só do ator. Ok. Isto vem por parte da pessoa que nos guia. Estamos a falar de teatro, não é? No caso, o diretor, ou encenador, ou diretor de atores em cinema, ele é uma pessoa que nos dá sempre algumas luzes. Até porque o fio condutor do personagem não sai da nossa cabeça. É uma história que já está escrita, programada. Nós, é que atores, vamos dar o nosso cunho pessoal, os nossos detalhes, a nossa entrega, as nossas impressões. Então, mas somos sempre guiados. Mas não devemos contar apenas com essas luzes de quem nos vai guiar. O ator deve sim ser curioso, pesquisar, perguntar, investigar, fazer laboratório. Isso para mim é mandatório na profissão. Com relação à segunda pergunta, de como é que eu as minhas crenças, desculpa, se iriam de encontro com, se poderiam chocar com Sim, se podiam condicionar a tua personagem ou não. Olha, com certeza a frase que eu mais uso nesta vida, já devo ter usado aqui, é que nada é linear. Nunca aconteceu nada. Aliás, já aconteceu sim. Estou-me a esquecer. Eu, em tempos, participei numa peça de teatro, que foi As Filhas da Herança, que é uma peça com uma história bíblica. Eu não sou crente, portanto não sou ligada a Deus, não leio a Bíblia. Portanto, inclusive, se eu quiser ser sincera, vou ser, há alguns aspectos da história em si que a mim, enquanto pessoa, me fazem um bocado confusão. Ok. Mas eu fiz, não recusei. Mas foi esse caso, uma coisa que não me choca. Por exemplo, no teatro há muito hábito de, antes de cada atuação, os atores se juntarem para orar, não é? Para que tudo corra bem. E eu não rezo, não oro, mas eu estou ali. Primeiro porque acho que não é uma batalha que vale a pena ser travada. Sim. Vou só estar ali a desanimar o pessoal ou a ser a ovelha negra. Segundo, porque posso não rezar, mas eu sei que estou a emanar energias positivas. Exatamente. Então eu acho que cada caso é um caso. Acho sim que os atores têm como função ser. É a maior função do ator. Então, quando tu recusas um personagem porque não queres ser uma outra pessoa, quando a tua vida profissional é ser outra pessoa, contrassenso, né? Pois, mas lá está. Nunca me aconteceu nada extremo, por exemplo. O que é que poderia ser? Boa pergunta. Eu só estou a dizer isso, boa pergunta hoje. Por exemplo, talvez ter perdido alguém muito próximo numa determinada circunstância, doença, episódio, e de repente ter de viver isso e aquele luto ser muito fresco. Ok. Mas não é por uma frescura de não querer, é mesmo por não conseguir. Mas aí nem é pelo personagem, é pela circunstância. É o contexto. Sim, exatamente. Eu quero saber, tipo... Não, mas se aquele personagem tivesse a viver aquele momento, não é? Aquela história que eu vivi enquanto pessoa e que me custou a ultrapassar, talvez, não sei, mas talvez isso, se o luto estivesse fresco, como eu estava a dizer, talvez isso me fizesse recusar aquele personagem. Mas naquele momento, pois. Quero saber ideais. Tipo, nunca. Ok. Tipo, mesmo não. O que eu não faria? O papel da Virgem Maria. Eu não vou fazer a Virgem Maria, porque a Virgem Maria não existe, eu não acredito, isso é uma mentira. O que seria extremo nesse sentido? Para eu não fazer. Está a ocorrer nada. Tá bem, é complicado quando você põe aqui sentados pessoas que são atores de verdade. Pois é. Fica complicado, não consegue muito bem. Extremo. Não é que não me ocorre mesmo nada. É sempre tu estás a ver, está a fazer tudo porque não faz sentido. Exatamente mesmo. E eu seria só circunstâncias. Sim, eu fiz essa pergunta porque já li, né? Mas depois eu acho que também tem a ver com já atingi um nível que posso. Eu às vezes leio coisas que me fazem confusão de ator X
recusou o papel X porque era para representar não sei o quê. Já apareceram assim casos e eu fico assim, mas ator, mesmo que seja, imagina, coisas nas quais tu não acreditas, aí ainda é um desafio maior e se calhar tens de buscar coisas que, não é? Por favor, explica isso a algumas atrizes. Prometo que explica. Estão a ver? É isso. Estamos a precisar dar a todos, mas também, lá está. Eu acho que aqui tem dois aspectos a serem levados em consideração. O primeiro, que nós não temos indústria de fato, né? É o primeiro fator. E Temos uma praça. E segundo, por não termos essa indústria, tu tens tipo um grupo específico que sente que se pode dar ao luxo de... Mas quando tu vais olhar mesmo esse grupo específico, tu vais perceber que não tem um fundo que o ator precisa ter. Porque, assim, representar por representar, acho que todos nós representamos todos os dias. Todos os dias. Entendes? Tu não precisas estar no palco, tu não precisas da carteira de validação. Representar por representar. E ouve. Já verá que é. Mas... Os homens são testemunhas. Ouve. Maior exemplo. Mas o fundo, o ator tem um fundo que mas é mesmo bem fundo, mas que é necessário para que ele possa exercer a sua profissão. Porque um ator nada mais é tipo um invólucro, é tipo um pacote que está vazio e que quando ele recebe um projeto, ele tem de encher. E quando acaba aquele projeto, esvazia. E está pronto, já se lavou, já se desinfetou, já tudo mais. Está pronto para receber outro. Tem gente que nunca saiu ou demora para sair do personagem. Já tá essa a pergunta que eu ia fazer. Demorar para sair do personagem. Para sair ou tipo gostar tanto daquele personagem que fala, não, vou ficar ainda com isso aqui. Não. Até porque da escola onde eu venho, de escola de experiências de teatro, o grupo de teatro ao qual eu pertenço, o Henrique Artes, a direção e encenação, zela muito por isso, pelo não envolvimento. Embora possa parecer contraditório, mas como é que não te vais envolver se queres passar as coisas com emoção e com fidelidade? Mas não, e espero que... Eu acho que quando isso acontece a um ator, não é mau sinal de todo. Em primeiro lugar, é porque houve ali uma entrega muito grande, sem desmerecer as pessoas a quem isso não acontece, inclusive eu própria. Mas é porque está a haver ali há ali uma pessoa, de certa forma, descompensada, porque, por mais que seja uma profissão muito extrema, nós, acima de tudo, somos pessoas. Então, isto seria como em qualquer outra profissão. Um massagista, quando chega a casa, tem que desligar a ficha, estar com a família, e isso na representação não é diferente. Mas faz todo o sentido que assim seja, porque nós trabalhamos com emoções, com trejeitos, com tiques, com expressões, e a repetição é que faz a perfeição do ator. Tu repetes para fazeres bem. Então, é natural que uma vez ou outra dês por ti, sim, mas nunca me aconteceu nada do género. Não até agora. Tu achas que isso também pode ter a ver com o fato de tu nunca, se calhar, teres ficado tanto tempo com um personagem, porque imagina, isso deve acontecer com quem grava, por exemplo, séries, tipo Grey's Anatomy. A Meredith já não é ela. Quase. É isso. E também queria tocar nisso e acabei por me esquecer. Claro que um ator com... Eu falei na questão do teatro como ser preferencial, mas eu acho que, sem sombra de dúvidas, que o que dá mais coerência à performance de um ator, embora tenhas atores fora nos países... Não é normal. Uma expressão que usamos diferentes. Ficam com uma peça de teatro em cartaz 3-4 meses. Anos! Pronto, e até estou a ser mais benevolente. Então, é natural que isso depois dê um hábito. Mas pronto, vamos pegar aqui no país também diferente. Tu não ficas com uma peça de teatro em cartaz durante muito tempo. Tanto que aqui às vezes chamam temporadas
E eu não percebo o que é isso, temporadas, não faz sentido, mas pronto. Mas nas séries, nas coisas de continuidade, de cinema, televisão, séries, telenovelas, aí percebo sim, porque tu estás a defender aquele teu personagem. No teatro tu defendes aquele teu personagem, está marcado 4 cenas, cena na praia, cena na igreja, não. Na telenovela, tu defendes aquele teu personagem. Quando acorda bem disposto, quando acorda mal disposto, quando é acordado por um telefonema, quando sai de casa e cai das escadas, quando está com uma amiga, quando está com uma inimiga. Então é natural que isso te dê mais propriedade, que te dê mais ligação ao teu personagem, porque tu estás no teu personagem em vários contextos e em várias circunstâncias. Continuamente. E há de ser muito, exatamente, e há de ser muito mais propenso isso acontecer com os atores com mais trabalhos em ficção do que propriamente no teatro, penso eu. Ou no teatro aqui, feito por temporadas. Por temporadas. Isso é o quê? Eu agora fui curiosa. O quê? As temporadas? Sim, eu conheço essa expressão que usam no teatro aqui. Usa-se às vezes em algumas apresentações, temporadas. Para mim, eu acho que nós não temos indústria para falarmos de temporadas. Mas fazem quê? É mais de uma apresentação? Eu acho que tem uma temporada aqui, o que se vê por temporada é mais do que uma apresentação. Mas são que 2 apresentações? Por exemplo, espera. Por exemplo, tu apresentas hoje e se apresentares daqui a um mês, isto já é a 2ª temporada daquele teatro. Não. Segunda temporada como se é só a 2ª apresentação. Pois, mas passou tempo. Mas não é temporada. Mas implicaria uma continuidade durante um tempo. Tipo, eu não sei se vai terminar seguido. Exatamente. Isso para mim é uma temporada. Exatamente. Mas como passou tempo, é temporada. Tem lá tempo. Opa, olha, isto é um exemplo. Eu sabia. A sério mesmo, de tempos em tempos, temporada. É mais fácil dizer edição. Segunda edição. Tem que ser edição do que temporada. Muito bom. Nunca vi mesmo temporada, depois nunca vi. Oh, muito estranho. Mas isto dos monólogos, eu vi isso, qualquer coisa de temporada. Pois. Eu vi. Ela também mal autocriticada. Não é. Porque eu tenho que falar como, não é como atriz dos monólogos, como atriz. Sim, é como atriz, exatamente. E não vejo isso só nos monólogos, honestamente. Já vi. Mas faz parte da função. Faz sentido haver essa... Não faz sentido. Tá, bem, está aqui, talvez tenhamos que ter aqui um produtor para vir explicar bem essa coisa das temporadas. Até porque com certeza na cabeça deles pode haver alguma explicação legítima, não é? Para tempo, a palavra tempo. Se calhar. Já está lá. Tempo, temporada. Sim, está lá tempo. Gosto muito. É bom. Não. Enfim, tu, Karina, os papéis que tu já fizeste até então, tu sentes que há muita semelhança entre eles ou são muito distantes uns dos outros? Não. Olha, importa referir aqui que eu comecei no teatro em adulta, mas há relativamente pouco tempo. Comecei em 2019, com o Esquadrão Camus. O Esquadrão Camus foi a tua estreia em teatro adulto? Aqui? Sim. Okay. Embora já tivesse feito algumas apresentações com o mesmo diretor, que é o meu diretor agora, esporádicas, até em televisão, quando se precisou de alguém, mas de palco teatro foi sem sombra de dúvidas o Esquadrão Camus. E foi um bom começo. Foi um bom começo. Foi não sei, sim, não, mas não é só por isso, porque eu sou suspeita para falar. Sim. É bom termos um Esquadrão Camus, logo para começar, ter sido com um Esquadrão Camus, uma peça tão simbólica, forte, pertinente, importante. Portanto, é mais por isso, porque senão ficava também muito suspeita. Estás a dizer, não, é um bom espetáculo. Não. Mas pronto, se eu própria já falei das temporadas, acho que vocês não teriam problemas em acreditar. Foi sim o Esquadrão Camus. Eu interpretei a Irene Cohen, uma das heroínas na altura. Depois foi a questão das filhas da herança. Não. Depois foi pelo Henrique Artes. Foi o É Minha Gente, Temos o Mesmo Cheiro. Era uma peça de teatro muito, muito engraçada, porque era um prédio, né, mas tudo em andaimes. Então eu interpretei uma vizinha. Era um bocado. Não era snob, era um bocadinho snob, sim. Uma vizinha um bocadinho rabugenta,
Eu não sou rabugenta, já fui um bocadinho snob. Não sou rabugenta. Achas? Não sei. Não, quando estou com fome sou rabugenta. Dá-me de comer. Com certeza, se pensaste em algum episódio meu rabugenta, que acho muito difícil, estava com fome. Não sou uma pessoa rabugenta. Renata, eu sou rabugenta. Eu não disse isso, Karina. Não, mas pronto, esse personagem não. Depois foi sim As Filhas da Herança, que era uma personagem bíblica. De todo não era eu. No teatro foi isso. Agora estamos a fazer as vaginas, os monólogos das vaginas. Não, eu tenho o hábito de tratar as peças assim. Se for... Pegas num só as vaginas. Por exemplo, As Filhas da Herança chamava as heranças, mas é as filhas os monólogos da vagina. E claramente não sou eu também. Okay. Não sou eu. Então, nunca calhou no teatro ou em algum outro projeto. Minto, nas participações para o INDEC, eu participei enquanto repórter, então, e eu na altura era repórter, então isso sim assemelhou-se a mim. De resto, não. Na Paula Sexy e na Turma da Givunda, não. Claramente não sou eu. Nunca fiz nenhum personagem parecido comigo. Não, assim, a nível de características, não. Mas há bocado, só voltando a uma pergunta, tu falaste na questão de se eu era capaz de recusar algum papel e eu te disse que não. Também tenho que te dizer, porque tu depois me fizeste lembrar e estava aqui, que talvez quando falo em recusar papel não seria capaz, não é por capricho, mas eu também acho, atenção, que nós atores temos que pensar, não é só com a emoção de que vou fazer. Pensar claramente o que é que vai agregar valor ao nosso currículo artístico. Isto não quer dizer que eu esteja disposta a fazer qualquer personagem. Isto não quer dizer que, por exemplo, amanhã eu tenho um personagem muito parecido com algum que eu já tenho interpretado, que talvez eu ficasse com o pé atrás, porque eu acho que o ator deve ser versatilidade. Portanto, isso poderia ser um fator a repensar, só para ser... Voltando à questão de se eu seria capaz de usar um personagem. Mas aí, lá está, são sempre circunstâncias, não exatamente a característica. Nós voltamos sempre às circunstâncias do personagem. Em relação à coisa. E agora, e ainda bem que falaste desse aspecto de pensar projetos que possam agregar valor e não sei o quê. Tu tens algum gestor de carreira? Como é que tu geres a tua carreira? Que caminho é que tu sentes que ela está a trilhar? Para onde é que tu queres ir? Não, eu não tenho nenhum gestor da minha carreira. Já tive um agente, sim. Já pertenci a uma agência de... Começou por ser de modelos, mas depois começou a agarrar atores, apresentadores de televisão. Foi a Adia Models, mas não... Bom, se calhar legalmente ainda são nossas. Não lembro. Não houve. Então não houve rescisão. Então ainda tens agir. Não, acho que não, só eu já tinha dito alguma coisa. Mas mas não tenho, acho que não tenho. O que foi, Renata? Não, é porque vai ver, então só espera também. Vou vir te apresentar uma vaga. Não, esses trabalhos que estás a fazer. Porque eu lembro a percentagem. Havia isso das percentagens, mas eu lembro perfeitamente que eram trabalhos arranjados pela agência, não era nada de fora. Nem acho que nós tínhamos indústria que pudesse permitir isso, não é? Mas sempre veres a tua situação contratual. Isso é mesmo, olha, vou-te dizer que muito boa gente de repente tem assim umas surpresas por causa de contratos que assinaram não sei quantos anos antes e de repente... Na verdade essa seria a minha próxima questão, a questão legal de coisa, mas primeiro respondo. Mas pronto, não tenho agente oficialmente. Ou acho que não tenho. Não tens agente ativo. Ativo. A minha carreira tem sido eu, portanto, a gerir. O que eu quero a nível de representação, eu não quero... Eu quando comecei a fazer teatro, passei por uma situação que todas as pessoas que tenham vindo da televisão hão de passar. Umas injustamente, outras não. E diga-se passagem que as não são a maioria. Que é as pessoas que fazem teatro genuíno, de verdade, não querem trabalhar com pessoas vindas da televisão.
Isso aconteceu no meu grupo passado. Aconteceu no passado no meu grupo. O meu diretor não me queria no grupo dele, porque teve algumas experiências, ele lá há de saber porquê, com pessoas vindas da televisão, porque são mesmo naturezas diferentes. O ego é diferente, a vaidade é diferente, e o teatro requer mesmo... não é que se tu não fores uma pessoa simples não vais ser um bom ator, mas a essência do teatro é mesmo isso da simplicidade, é aquilo que estás receptivo. É exatamente por isso que eu acho que todos deveriam passar pelo teatro. Pois. Independente de teres começado na televisão ou no cinema. É uma boa escola também. Deverias voltar lá para a base. Né? Devia ser uma cena obrigatória, não é? Na representação. Eu também concordo. Exatamente, principalmente por causa dessa questão que tu dizes, que é a gerência do ego, né? O teatro... Torna-te humilde. Exato. Ele te obriga mesmo. Sim. Mas o teatro feito aqui, não tem como não seres humilde. Não. É complicado. Porque se não fores, vais ser completamente falso. Exato. Aquilo não... Portanto, é quase que não é execuível para mim. Então, por exemplo, quando eu... A primeira vez que deixei de fazer televisão, porque eu sou aquela pessoa que fui despedida 2 vezes publicamente, né? Da primeira vez, da Semba, e depois da vida. Te despediram? Na Semba te Fiquei sem emprego na Semba e na vida também. A vida fechou. Fiquei sem emprego ou com emprego? Não, mas fiquei sem emprego, sem contrato. Fechou. Não foi? Porque fechou a vida, por livre e TV. espontânea vontade. É? Não. Então por 2 vezes na minha vida eu fiquei sem emprego, acabei de ser despedida. Pronto. E quando eu saí da Semba e quis começar a fazer teatro, não é que quis começar a fazer teatro, tive mais tempo livre, porque uma repórter do Flash tem muito pouco tempo livre. Porque tu recebes as tuas pautas na véspera, não tens mesmo vida social. Então quando eu quis dedicar ao teatro, o que eu ouvi de alguém na altura com quem falei foi agora que a televisão fechou, mas próprios porque foi sincero, disse se calhar que muitos não me dizem na cara, agora que o teatro, que a televisão fechou, queres fazer teatro? Aquilo caiu mal naturalmente e com certeza muitas apresentadoras de televisão hão de passar pelo mesmo e passaram pelo mesmo. Às vezes é mesmo uma vontade genuína de fazer teatro, mas há sempre aquele estigma associado de que é só para continuarmos a aparecer, não é? No ramo. O teatro nem dá visibilidade. Pois, às vezes depende da peça. Da projeção, do tipo de objetivo que tu hoje tens. Começamos a ver produções que trazem já alguma luz para o teatro e tal, mas o teatro... Alguma luz para o teatro ou para os atores em palco? Não, para o teatro. Okay. E essa é uma... Eu acho que é uma conversa que vale a pena ser tida, porque eu ouço muitas pessoas a criticarem a forma como muitos ensinadores estão a optar por... E sim, obviamente tem alguns aspectos que eu também não concordo, mas... tem outras questões que mas esquece isso. Enfim, vamos só aqui nos esperar, vamos levantar uma conversa que não é... Olha, mas que dava perfeitamente para um tema. Sim, mas não saias daí, porque eu quero te fazer uma pergunta, já agora faço as duas. Será que essa afluência que estamos a ter ao teatro é uma afluência ao teatro ou é esta peça está a bater, então vou ver esta peça, porque amanhã há outra, mas eu não vou ver, porque não tenho ninguém que eu conheça. Não sei se me explico. Porque se tu gostares de teatro, estás a ver, tu vais ao teatro, tu não vais àquela peça que tem camarote VIP. Mas agora vou-te dizer uma coisa, faz todo sentido, só que aqui tu tens o principal aspecto, quem é o público angolano. Tu tens, esse é o principal aspecto, quem é o público angolano, e segundo, de que teatro nós estamos a falar. Durante muito tempo, e é por isso que ficam com receio de receber uma Karina que veio da televisão, para mim isso não faz sentido nenhum. Um grupo de teatro
Um grupo que tem a característica de escola, atenção, porque o Henrique Artes principalmente é um grupo que dá formação mesmo. Não, mas atenção, houve as suas razões e às vezes tu não queres estragar as tuas ovelhas por causa de uma ou duas. Não, portanto, eu também entendo isso. Não, é assim, no fim do dia, Karina, todas as ações elas vão ser justificáveis. O que acontece é que nem todas as justificativas são aceitáveis. Entendes? Então, eu não vou questionar as razões ainda. Eu vou dizer a reticência mesmo em receber por ter vindo da televisão. Porque é uma pessoa, é outra pessoa. Tu tens outra pessoa. Exato, tu tens que perceber Benefício da dúvida. o que é que trouxe essa pessoa aqui. E percebendo que o que lhe trouxe não é o que o teu grupo defende, tu podes negar, seja ela vinda da televisão ou não. Porque tem muita gente também que só... quantas mensagens eu recebo? Eu quero participar de um projeto teu. Nem escrever uma mensagem em condições sabe escrever, mas eu também quero ser a tua ajuda só. Tipo, entendes? Então, não é só porque veio da televisão que deve ser o único critério da avaliação. Tem muita gente com um ego absurdo que não está vindo em lugar nenhum. Claro. Em lugar nenhum de destaque, de visibilidade. Falo dessa forma. Então, sim, quando tu perguntas, estão a ir ver, e é exatamente aí, porque o que é que os produtores, os encenadores perceberam? Tu só consegues levar esse público a este espaço se tu tiveres alguém que eles queiram ver. Exato. E tem pessoas que só querem ver o fulano por ser o fulano, tem pessoas que querem ver o fulano a fazer isso, entende? E principalmente tem pessoas ali que nunca sequer foram no teatro. E quem sabe, porque foi ver o fulano, Gostou. fala, afinal teatro é isso. Eu pensava que teatro era um saio bem depois de capinha e começam a falar à toa, toda hora a história de soba. Porque há também essa visão. Exato. Sim. O nosso teatro é extremamente estigmatizado. Percebes? É extremamente estigmatizado. Então, trazer aqui uma coisa e depois tu tens também, mas essas histórias que estão a trazer para o teatro, essa aqui para mim é a discussão mais absurda. Não, isso não aí. existe isso. Mas essa não são as nossas histórias. Normalmente a pessoa que diz isso é a pessoa que nem vai ver teatro. Não sabe quais são as nossas histórias, não sabe nada da nossa cultura. Nem A nossa tem cultura consciência para da ele sociedade é onde Luanda, está. é o bairro que ele mora, é o que grupo existe. dele. Estás a perceber? Então, sim, o objetivo se calhar é vou fazer essa pessoa vir, saber que o teatro também é isto, e amanhã quando ele vir outra peça, mesmo que já não tenha um fulano, ele Pode se ser que calhar- venha. Mas é o chamariz, não é? Exatamente. Exatamente. Agora, Não vamos deixar morrer a pergunta da Lourdes, por favor. eu não concordo é que tu só tenhas as tais celebridades não podem me ofender. Que não tem celebridade. Só tenhas as tais subcelebridades que nem são atores. Isso sim é passível de discussão. Que nem são atores. Ou que não têm interesse, que não vai haver nenhuma continuidade. Eu vi já depois também, quando falei isso, me mandaram já um vídeo da cantora, da Pitbull. Eu vou ser a melhor atriz da Angola daqui a 2 anos. Adoro, mas vai estudar. Minha irmã, não vai ser a melhor atriz da Angola porque te chamaram no fulano, no beltrano, no ciclano somente. Vai ser mesmo atriz. Vai ter que ralar. Estudar. E o ralar, minha irmã, não é só essa aqui, é muito vosso. Não vamos aceitar. Tá bem? Então, Não, mas isso da Jéssica, é bom às vezes nós também termos ambições, não é? E acreditarmos em nós. Exato. Porque nós temos que ser os primeiros a acreditar. Por isso que eu falei, adoro, gostei muito. Só que ela tem razão. Mas- Em que condições? Exato. Vais ser a melhor atriz porque Mas- vais participar em coisas ou vais ser a melhor atriz porque te vais formar? Vais para conseguir, ser você vai atriz, ter que estás a ver? conseguir falar sobre a profissão. Se te deixaram passar no cu duro, escudurista que se vire. Não, mas eu acho que às vezes tu não tens necessidade de falar tanto de ti. O espetáculo, para quem viu, falou. Não, nem estou a falar de ti como tal, mas tu teres propriedade para defender, porque é uma categoria. Ela já é cantora, ótimo.
E quando se apresenta como cantora, consegue defender o lado dela culturista. Inclusive, eu sou uma das pessoas que super admiro a Jéssica Pitbull. Não vou vos mentir, eu gosto mesmo de lhe ouvir falar. Gosto mesmo. É mesmo culturista e defende. Então, se ela assume essa nova categoria, tens de valer também. E eu preciso, inclusive, que pessoas como a Jéssica também sejam capazes de defender a categoria. Mas sabes uma coisa? Eu vi a Jéssica em palco, vi a Jéssica Pitbull em palco, é isso que eu estou a dizer. E aquele momento da entrevista, segundo o que eu percebi, é um momento péssimo para tu levares a sério qualquer declaração séria de um ator, porque tu acabaste de dar um espetáculo, a tua adrenalina está lá em cima. Foi logo quando ela... Foi, segundo o que eu percebi, foi no fim do espetáculo. Okay. A tua adrenalina está lá em cima, tu estavas num palco a olhar para não sei quantas pessoas. Se fizeste cagada ou não, que não é isso que está em discussão, não interessa. Então, aquilo por si só, aquele sentimento todo já vai condicionar um bocadinho a tua emoção e a forma como tu te sentes enquanto atriz. Agora, respondendo à pergunta da Lourdes, que estava de certa forma relacionada com Jéssica Pitbull e com certeza com muitas outras atrizes e atores, eu sinto sim que tem havido de há uns tempos para cá um seguidismo do público de teatro. Claro que sim. Mas eu também sei que os produtores de teatro, os atores, não comem talento, também têm que pagar as suas contas, né? Era fixe, pudéssemos comer talento, pudéssemos comer boa vontade, sim. abastecêssemos o carro com simpatia. Com aplausos. Aí estava lixada, simpatia não, com aplausos. Simpatia não, estava lixada. Estava mal. Mas pudéssemos abastecer o carro. Mas continuo a dizer que não sou rabugenta. Não sou antipática, não sou simpática. Isto é uma também, constatação. mas não sou rabugenta, é uma coisa. Exato. Agora, há um seguidismo muito grande. Consigo perceber as estratégias de muitas produtoras, sim, em terem conteúdo meramente comercial ali no palco para atrair, sim, dinheiro. Mas preocupa-me um bocadinho, porque o teatro é feito para pessoas. Preocupa-me um bocadinho a mensagem que nós estamos a passar a essas pessoas sobre a essência do teatro. Mas também temos que ver que às vezes nós temos que dar às pessoas aquilo que elas querem. Pois. Eu vejo peças de teatro seríssimas, inclusive nesta última aconteceu. Já aos 45? Não, eles já chegaram. Já! Que pontuais! Vejo que perdi mesmo. Temos de dar ao público, obrigada. É isso. Temos de dar ao público aquilo que ele quer. Eu vejo que há pessoas em momentos sérios, em temas delicados de peças, em que é suposto ficarmos um bocadinho mais tensos, e falo, por exemplo, da violência doméstica. Aconteceu com um espetáculo que era mesmo só sobre a violência doméstica. O teu público começa a rir-se desalmadamente. Eu também não entendi. Então, como é que tu queres criticar? Perceber. Como é que tu queres criticar a afluência, as decisões do público de ir ver determinadas peças de teatro, se quando tu lhe estás a dar cenas... Também, atenção, que a culpa também pode ser porque eu também não me senti tão envolvido, porque a cena não passou verdade. É verdade, também temos que ver por aí. Também há quem diga que aquele riso do público é nervosismo. Também já ouvi isso. Se calhar é porque sabem que vão chegar a casa. Pois, às vezes rimos só para nos abstrairmos das nossas distrações. Mas faz um bocado de confusão o nosso público, da forma como se comporta em determinados momentos tidos como sérios. Concordo. É esse público que vai ditar a enchente do meu espetáculo. Até tinha um exemplo. Por exemplo. Vou falar. Fala. Estás à vontade. Ninguém está a filmar. Fala. Não estás. Por exemplo, vamos supor que estão a haver eleições. E eu vou votar no meu candidato de forma consciente, porque eu pensei nas vantagens de ter um candidato a um partido do género no nosso país. Fiz comparações, o que é melhor, pensei conscientemente, não fui votar de ânimo leve, estou a tomar a minha decisão, com base na minha consciência e acreditando que é o melhor para o meu país, não para mim. Sim. Depois, tens outras pessoas que vão votar
porque receberam nada mais, nada menos do que uma grade de cerveja. Mas no final do dia, o meu voto consciente vale o mesmo do que aquela outro. pessoa. Muito bem. Ok, não tô, né? Certo, pronto. Então, tu tens de perceber se estamos a fazer a mesma coisa, mas os meus fundamentos, os meus objetivos, o meu posicionamento não é igual ao teu, mas no final vai ser a mesma coisa, por que é que tu ainda te vais incomodar com isso? Tipo, Muito bem. faz a tua cena. Exato. Não, espero ter sido clara no que eu Sim, disse. sim, estamos a falar de opiniões e de reviews, não é? Exato. Pronto. Eu concordo contigo, porque eu fui ver a última peça, estamos a falar de violência e tal. Qual Da- peça? Mas não. vocês estão a falar de uma... Eu estou a falar A última da peça qual? peça. Aconteceu ontem? Não, estou a falar do mediatismo, estamos a falar da questão do mediatismo, como eu estava a dizer, peças que atraem pessoas por pessoas que lá estão. A última, como é que se chama? Olha, As esqueci. belas? As belas e bigosas. Estás a ver a cena das vaginas, as heranças, As belas. Eu fui ver e, de facto, houve cenas. Eu fiquei super tocada com aquilo que eu estava a ver. Ele pegou na miúda pelo pescoço, o Silvio. Não me lembro do nome da menina, peço desculpas. A Ilsa. Exatamente, ela é bem pequenininha. Muito, Ele yeah. pegou nela assim pelo pescoço, atirou ao chão, bateu com a cabeça e as pessoas estavam-se a rir. E eu assim, espera lá, isto é uma cena sobre violência doméstica. Ele está a chamar-lhe nome, está a culpá-la por estar a bater, ele estava a espancá-la. Eu assim, mas espera lá, passa-se aqui uma coisa que eu não estou a perceber. É porque a cena nem sequer era cómica. Aquilo era um momento mesmo tenso. E ela, Supostamente para ser tenso. A luz era dramática? Era A dramático. luz. Era. O som. A luz, na tua sessão, não sei. Na minha, houve um, por acaso, naquele momento. O apagão. A luz depois foi o apagão. Não, eu Mas foi um apagão. Portanto, era bem dramática. Não, Exato, houve um mas foi apagão mesmo. que não foi propositado. Não foi. Não, foi uma falha técnica. Porque tem uma coisa que é no teatro, o recurso da iluminação e da sonoplastia, Faz toda a ele diferença. faz o público entrar no mundo. O público precisa entender que Aquilo agora conduz tem o momento que- também. Exatamente. Sim. Então, por isso é que eu pergunto, porque às vezes, porque eu percebi que a peça... Não é isso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Pronto, isso. porque às Não tem vezes- sido nada a ver com isso. Porque às vezes o que acontece é a peça ela é dramática, mas ela tem um cunho de comédia. Porque, Sim. verdade seja dita, comédia aqui é o que faz as pessoas. Não, e há quem diz também para ser aquele momento de respirar, de descontração, Exato, né? Mas isto é o contrário. Isto é o contrário. Estás a ver, tipo, só vi um foco de luz ali e depois aquilo foi um acumular de tensão, porque eu não sei se tu sentiste o mesmo que eu, mas a luz foi fechando sobre Boa. eles, estás a ver? Sim, porque E depois o só foco era havia aquele ali um momento. foco, ele a pegar no pescoço e eu fazia assim, Não, mas o mais e as grave. pessoas, não sei o que, e eu, ok? Lourdes, desculpa, vais continuar, mas o mais grave é, tu viste esta luz toda. Portanto, claramente vimos sessões diferentes. Sim, Isto porque quer no dizer teu que na caso- minha sessão as pessoas também se riram. Portanto, se Estás a aquela pega perceber? 3.000 pessoas, na tua sessão as pessoas se riram, na minha também se riram, o buraco é mesmo muito mais em baixo. Mas é que tem de haver também uma educação do público. Não, e eu ia chegar exatamente aí, mais calma. Não é possível que uma cena que o objetivo tenha sido ser dramática e que tenham usado esses recursos, tanto da escuridão completa quanto do foco de luz, e acredito que deva ter tido também sonoplastia, e as pessoas se riram. Foi porque eu não estava lá, estou a supor. O que conduziu aquele momento e até mesmo, se calhar, a forma como foi representado remeteu à comédia. Eu não concordo. Porque não é Eu possível. gostaria de acreditar que Eu Não. gostaria, Mas pronto, porque aí eu acho eu que mesmo vou- quando tu vais ao cinema, as pessoas às vezes parece que não estão a perceber o que mas estão não a percebem. ver. E aí me leva para o ponto seguinte, que é, nós precisamos urgentemente voltar a ter aulas de arte
todas as áreas sim, do ensino de base. Porque Concordo, isso, sim. Plenamente. essa discussão que as pessoas têm sobre mas não gostam de teatro de qualidade, ouvem música podre, patrulha pata, é o que gostam de ouvir, já não ouvem. Mas isso não vai acontecer por milagre. Tá? Se eu não sei diferenciar o que é uma boa música e o que é uma música ruim, obviamente, depois aqui nós estamos no tempo do imediatismo, é tudo muito rápido, é tudo muito efêmero, certo? Então, se eu estou na fase, não vou ter tempo de apreciar, começar a decifrar as metáforas da música do bonga. Você vê jovens a dizerem, bonga só canta o quê? Como que você vai me dizer que o bonga foi exilado por causa das suas músicas? Você não me dizer que ele só canta falta de educação. É assim, olha, a Lucinha já acendeu e já apagou. Já, porque também não vamos ter perguntas do público, né? O público hoje está de castigo, tá? Então, não vai ter perguntas do público. Se calhar o público... Precisamos do microfone. Enquanto vem o microfone para ela, eu vou-te fazer só uma última pergunta. Aqui. Ainda dentro da questão da tua relação com o personagem, tu disseste que no teu caso esse interruptor funciona bem. Aqui sou personagem, saí sou Karina. Mas e o contrário? Bocados que te ensinam ou que tu levas contigo, não estou a dizer a nível de interpretação do personagem, mas tu, como disseste bem, tu para fazer um personagem tens de estudar a fundo, não é? Tens de fazer uma pesquisa, um laboratório. Aprendes coisas. Já houve personagens que te deram lições que tu mantiveste, tu disseste, meu Deus, este personagem tem uma visão, uma filosofia que foram úteis para o meu dia a dia, exatamente, que te fizeram crescer enquanto ser humano. Não, por exemplo, no caso do Esquadrão da Irene, há ali um momento muito tenso das heroínas e eu, para interpretar a Irene Cohen, eu falei com a família Cohen, não é? Com as irmãs. E daquilo que eu pude perceber, tínhamos algumas... Agora lembrei-me de uma coisa que tínhamos em comum que eu disse que não tínhamos, mas no caso da Irene tinham-me dito que ela era uma pessoa muito sonolenta e que adormecia facilmente. E agora lembrei-me que eu disse assim. Mas com certeza foi a questão de ser uma pessoa voltada para dias melhores, independentemente das circunstâncias. E aliás, ela prova isso no seu texto. Esperança sempre em dias melhores, esperança no futuro da pátria, das crianças. Portanto, isto não é uma coisa que me deu um ensinamento imediato para um determinado momento pelo qual eu já tenha passado, mas com certeza, e é daquelas coisas que eu não sei explicar porquê, mas que me vai dar um ensinamento para o futuro. Porque a vida é muito instável, muito dinâmica, hoje estamos bem, amanhã não estamos, dá muitas voltas, então com certeza eu sei que vai haver um momento em que eu vou precisar, parece estranho estar a falar assim, mas faz todo o sentido que seja, há de haver um momento em que eu vou precisar ter uma esperança e ir buscar essa esperança de uma força quase que injustificável, quase que invisível. Nas Filhas da Herança, não é que não tenha retido nada, mas não é esse ponto, porque era sempre a questão bíblica e de algumas coisas que na minha cabeça, construção Karina, não faziam muito sentido. Portanto, não. Assim, uma característica muito patente, muito específica que eu tenha levado comigo, pelo menos não me ocorre, só para não estar a dizer que não. Não. Mas o que eu queria dizer, e que há bocado perdi o raciocínio, foi com relação isto de os atores muitas vezes levarem por tabela, ou as pessoas levarem por tabela por comportamento de outros colegas. Eu queria só deixar uma espécie de apelo, porque aconteceu comigo, deram uma oportunidade e eu fui e fiquei até os dias de hoje.
deem sempre o benefício da dúvida às pessoas, não julguem, não é mais o clichê de não julgar o livro pela capa, mas não é porque tu tiveste uma má experiência com alguém que veio da televisão que vais continuar a ter essas más experiências com uma outra pessoa porque veio da televisão. As pessoas são todas diferentes, todas têm as suas motivações, as suas histórias de vida. Falavas há pouco na questão de devíamos ter educação de arte, no ensino de base, sim, muito por causa da desordem do público, mas eu também sei que há coisas que é de família. Porque eu, por exemplo, tive a questão do teatro extracurricular, mas não tive uma disciplina de arte. Mas há coisas que também é bom senso. Eu não me sentiria muito bem. Já nem falo só por ser uma cena dramática. O ator está a representar. Se não é uma cena cómica, vou desligar o meu telefone. Aquele comentário vou fazer depois. Portanto, não é só da escola que vai vir essa reeducação. Tem mesmo de ser uma coisa familiar e de bom senso. E tu não ensinas bom senso. Mas a própria família, de onde vem a educação familiar, a base familiar vem de algum lugar. Pois. E às vezes, e é por isso que existem esses pilares sociais, que a escola é um deles, porque o teu pai, que passou por lá, recebeu uma boa educação, que vai dar uma boa educação ao filho em casa, e eu falei da educação formal, escola, por causa mesmo dessa característica, sim, uma obrigatoriedade e tal. É só para você entender as bases de cada linguagem. Obviamente que depois tu conseguires ou bater palmas, ou dar um bom dia, ou saber que tens que desligar o telefone, não sei o que, essas coisas, tu vais aprender com o convívio social, a seja com família, claro. seja com amigos. Mas conheceres as bases de cada linguagem te vão facilitar, até para tu perceberes quando deves ou não deves assistir tal espetáculo, por que gostas ou não gostas daquilo. Sim. Tu passas a ter domínio até dos teus autoconhecimento, sentido gosto de crítico, construção social e sentido crítico, que é fundamental. porque o que eu vejo e o sentido crítico não se transmite. Quer dizer, há valores que se transmitem, mas a apuração do sentido crítico tu não incutes a ninguém. Mas por exemplo, se eu souber a diferença entre uma peça dramática, uma peça cómica, eu vou saber que há momentos e que há comportamentos que não se justificam. Nós falamos da base, né? Tu já sabes que se tu estás a ir ver uma peça, tu tens de desligar o telefone. É o mínimo. Eu não posso estar a ver uma peça e de repente eu sei que tu estás a ver os stories no Instagram porque de repente estão a fazer barulho. Estás a entender? Antes de começar, até avisam. Avisam. Então é uma coisa. Há ali questões que eu fico mesmo. Eu ainda há dias eu estava a falar com o Tiago, porque aqui neste auditório, até tu estavas em palco, estava-me a irritar porque a casa estava cheia. Mas eu acho que há uma diferença entre uma boa casa cheia e uma casa cheia de pessoas que não sabem o que é que estão ali a fazer. Porque há interação com o artista e é bom, não é? Porque principalmente vocês stand-up comedy, não sei o quê, teatro, tu gostas de sentir que o público está ali contigo. Mas está a dizer o quê? Percebes? Porque eu às vezes acho que essa interação é mais distúrbio do que uma interação. Tu estás, às vezes fazes com que a pessoa esqueça o que está a dizer, porque está alguém a falar e não está a dizer nada, estás a entender? Então também acendeu. Então há essa questão. Tem de haver uma educação, não falo só da parte da interpretação da arte, de estar virado para a arte, mas também de formação cívica, porque é uma questão de contexto. Então eu vou estar numa peça de teatro e vou estar a gritar, bate, faz não sei o que, come on! Mas depois compras um bilhete de contrato de teatro e perguntas a que é que dá direito, e estás a perceber só, já te desmotiva. Não vais aqui ver a peça, queres o quê? Mas pronto, não é só, não. Pronto, também tem algumas experiências diferentes. Olha, mas eu queria depois também dar aqui um espetáculo. Sim. Vamos ouvir aqui a opinião que já ficou tímida. É a mesma coisa. Ninguém está a ouvir. Não está aqui ninguém. Vamos. Não, pode ser. Olá. Era sobre o que a Karina, certo? Estava a dizer sobre as pessoas estarem no teatro e acharem graça em tudo que vem. Se calhar mentalizaram que teatro
é brincadeira, está aí, tudo o que fazem é para rir e não vivem o momento que deviam viver. Talvez a reeducação que se falou já. Ok, bom, obrigada. Se calhar o conceito já está errado. Quando eu falei, Fica difícil tu pensar na tua reação a um evento quando tu não percebes a que evento tu estás a ir. Mas teatro é capim, no palco é capim, é soba, é isso. É circo, é circo. Também pode explicar, pode... Sim. Não de todo, pode ser uma explicação para algumas pessoas, mas eu apostaria mesmo na questão de bom senso. Não, bom senso. Isso é sempre. Olha, o nosso programa é o resumo. Eu costumo dizer, aqui em Angola, falta luz, falta água, falta pão, mas falta muito bom senso. Noção. Então, Karina, lá para casa, faz assim um resumo dos monólogos da vagina. Sim. Nós vamos, a Books Produções vai tirar agora a terceira temporada dos Monólogos da Vagina. No dia 24 de abril. Deixa-me recomeçar. A Books Produções vai tirar agora então os Monólogos da Vagina. Esta que é a terceira edição. Já a 24 de abril, no domingo. Vai tirar os monólogos da vagina. Sim, muito bom. A 24 de abril, no domingo, no CCB. Portanto, é uma peça internacional e muitas pessoas já conhecem, transmitida em vários países, traduzida por vários idiomas. E esta já é a terceira edição, porque aconteceu em 2011, em 2018, houve algumas mudanças de elenco, mas o texto, a essência, manteve-se. Então era apelar às pessoas que gostam de teatro, ou que nunca foram ao teatro, que gostariam de fazer uma coisa diferente, que não se foquem no nome Monólogos da Vagina, não fiquem à espera de encontrar Não se preocupem com o nome. Contextualiza, fala de... Posso entrar, porque eu estou a sentir que há muita resistência das pessoas com relação ao nome. Acham que vai ser uma peça puramente sexual e eu tenho pena das pessoas que não dão o benefício da dúvida para perceber de que é que se trata e só ficam a me deixar ouvir. É uma peça escrita por uma mulher ativista, feminista, que é uma mulher que entrevistou muitas mulheres que passaram por situações desagradáveis, ou mutilação genital, violação, violência doméstica. E a peça, no seu todo, compila monólogos, portanto, textos sozinhos, embora depois haja alguns momentos de interação, sobre essas histórias, ou ironizar as histórias, ou explicar as histórias, ou um momento também um momento íntimo do personagem. Portanto, com certeza, algumas mulheres hão de se identificar com o texto, mas tanto mais não seja. Os Monólogos da Vagina, eu digo-te, não é por estar no elenco, devia ser uma peça que fizesse parte de, por exemplo, aqui não temos muita cultura, não é, em Angola, das visitas de estudos, mas devia ser uma peça obrigatória, sobretudo para estudantes, mesmo. Então, sem muito desvendar, era apelar às pessoas. Quem vai ensinar essa edição? Claro. Portanto, é uma peça da produtora Books Produções. A direção, tanto direção como encenação, estão a cargo de Miguel Hurst e Adilson Bunge. Ele fez a edição. Miguel fez as duas passadas. Sim. Foi sempre com ele. O Adilson é que não, juntou-se nesta terceira edição. Eles na direção e na encenação, os textos de Eve Ensler, não é? Uma peça internacional. O elenco de atrizes, no caso, são 6 atrizes. Sou eu, Karina Souza, Karina Barbosa, Rosana Miranda, Sofia Lucas e... Não, para ver se vocês estão atentas. Rosana, Sofia, deixou mesmo Yolanda Viegas e... Não, falta mais uma. Caraças. Então é ela que eu não sei. Não, espera. Então, Karina, que? Marisa Otávio, obrigada, Joel. Não, mas isso, para vocês já vos disse como é que eu estou, né? Sim, está tudo bem. Mas já, Marisa Otávio, 6 atrizes, direção e encenação de Miguel Hurst e Adilson Bunge. Vai ser no CCB, em 2 sessões diárias, uma às 16, outra às 20 horas. Para mais informações, podem sempre consultar a página do Insta dos Monólogos da Vagina ou da Books Produções. Karina, muito obrigada. Nada, obrigada. Então, este é um espaço principalmente cultural, é de entretenimento, mas é cultural. Aqui
nós tentamos reeducar. Então, para não deixarmos perder este momento da arte, vamos continuar dentro desta temática, e para a semana vamos falar do Parto Rosa. Mas agora só um minutinho. Sim. Esqueci de dizer, para além de agradecer o convite, queria-vos parabenizar pelo vosso trabalho, dar força. Imagino que não seja fácil manterem um formato do género, com temas pertinentes do género, com convidados também que se enquadrem, fazer atividades do género neste país é muito complicado. E vocês, duas mulheres, porque sim, é inevitável não falar na questão das mulheres, não é aqui aquele discurso feminista, porque não sou, mas então é mesmo os props, e que continuem, e desejo-vos mesmo sorte não, porque isso é fruto de trabalho, mas todo o sucesso. Obrigada. E esperemos que os convidados apareçam. Nós só precisamos de duas coisas: ter espaço, temos, e outra, os convidados serem profissionais, e quando dizem que vêm, virem. Sim, vamos tentar. Quem é que vos deixou Outro tema. Pronto, então, para a semana vamos falar do Parto Rosa, e vamos ter a realizadora do mesmo, não é? Mas assim eu vou sentar ali. Oh, bebê, depois sim, são outros 500. Vais se sentar aqui tipo no coisa. Nós estamos cá todos os dias da semana. Segunda-feira Goza TV, terça-feira há Goza Aqui eliminatórias. Vocês escolhem o humorista do ano, porque aqui o vosso voto conta. Quarta-feira, só para saber, quinta-feira Goza FM e sexta-feira stand-up comedy. Brevemente karaoke. Muito obrigada. Venham, estamos cá à vossa espera. Este foi o nosso Goza FM. Karina.